Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre aqui um momento exclusivo nesse contexto do canal. Vou fazer algumas considerações sobre esse canal Inteligência Limitada, um podcast onde o Frei Gilson está falando sobre o silêncio de Deus. Então, queria a você que escute esse momento tão importante sobre o silêncio de Deus. E também, se você gostar, inscreva no canal, faça o seu comentário, estamos juntos e vamos assistir. E aqui com lá eu vou parar o vídeo para dar também um contexto comentativo para vocês, nesse contexto do silêncio de Deus. Vamos adiante, vamos ouvir. Compreendido como um mistério. Abra agora sua Bíblia em Jó, capítulo 42, antes do livro dos Salmos. Jó 42, vamos ver aqui, página 656. 656, Jó 42, versículo 3. Jó 42, versículo 3, pode ler. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Maravilhas que me superam. Estão acima do meu entendimento? Acima do seu entendimento. Então tem coisas que superam você, tem coisas que o Vilela nunca vai conseguir compreender. Veja que aqui também é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus sempre é mistério. Então assim, tem gente que vai se perguntar assim, mas por que Deus não fala comigo nesta hora? Mas mesmo que ele falasse, você não ia compreender. É mistério. Então tem coisas que não adianta, tem coisas que é mistério. Vamos abrir agora Isaías 55. Isaías 55, página 1014. Isaías 55, versículo de 8 a 9. Pois meus pensamentos não são os vossos. Aqui é Deus falando, tá, Vilela? Leia de novo, é Deus falando. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Em outro momento, ele diz que nós somos imagem e semelhança dele. Mas aqui ele está dizendo que os pensamentos da gente não são os dele. É que ele está dizendo, aqui é o seguinte, o seu pensamento é muito limitado, Vilela. Você não consegue enxergar, você não sabe nem quem está ali fora. Se você não olhar no seu celular alguma câmera, você não sabe nem quem está ali fora. O teu pensamento é muito limitado. A tua visão só consegue contemplar o que está aqui. Então Deus está falando para você, os meus pensamentos não são como os vossos. Pessoal, aquele contexto está falando algumas citações bíblicas, como o Salmo, como o livro de Isaías. Esse contexto está falando sobre a limitação do ser humano, ou seja, que Deus, ele atrai cada um de nós pelo seu pensamento, mas o pensamento de Deus não é o nosso pensamento, ou seja, nós temos o pensamento de Deus, só que quando Deus fala através do seu próprio pensamento, ele não inclui a nós a ele, porque ele está falando aqui que nós, seres humanos, somos tão ilimitados, porque se eu falo aqui, se você fala aqui a meia hora ou a 20 minutos, os teus pensamentos, eles totalmente já são outros pensamentos, ou seja, 10 metros, 20 metros, você já pensa outra coisa diferente. Já Deus não. Deus, quando fala, o pensamento de Deus é correto. Vamos ouvir mais adiante. O modo de agir não é como o seu. Versículo 9. Mas tanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Então isso precisa ficar claro. Os pensamentos de Deus me ultrapassam. Então o primeiro tópico que eu quero deixar claro é: o silêncio de Deus, ele sempre será um mistério. Então às vezes, Vilela, na sua vida vai acontecer, mas Deus não fala comigo. É um mistério que talvez você não vai dar conta de compreender. É muito alto para você. E tem perguntas que você faz para Deus que a resposta dele não adiantaria nada, porque não cabe na tua cabeça. Não cabe na sua compreensão. Ora, Deus é Deus. Os pensamentos, Esse contexto está falando aqui que a ilusão,
se dá-se conta muito essa radicalidade do católico fervoroso, aquele que realmente se aproxima de Deus, aquele que vai em grupo de oração, aquele que vivencia sua vocação ardentemente, radicalmente. A gente vê aí muitas comunidades como Canção Nova, Shalom e outras Criata que começaram há 40 anos atrás a experimentar essa fusão do Espírito Santo e sempre diz assim, ó, o pensamento de Deus não é o pensamento, mas o silêncio de Deus é um silêncio que um dia a gente precisa desse silêncio, ou seja, tudo é o tempo de Deus, entendeu? Se lembra aquilo, olha, não é tempo de Deus, é o silêncio, silencie para ouvir a Deus. Deus quer falar, mas Deus fala também através do silêncio. Você lembra quando você está no grupo de oração, o teu coordenador diz, olha, vamos orar, vamos ouvir o Senhor, o que ele quer falar. Então, esse é um contexto mais radical, ultra radical, de que realmente essas pessoas que vivem constantemente em oração preferem silenciar, que o silêncio de Deus fale até a ele. Vamos ouvir. Então, eu repito o exemplo do filho. Tem coisas que é melhor você deixar oculta ao seu filho, porque se você falar, vai piorar a cabeça dele. Ele não vai dar conta de pegar isso, de apreender isto. Isto vai prejudicá-lo. Deus é assim com a gente. Então, o silêncio de Deus é preciso ser entendido como um mistério. Para terminar esse tópico, Lucas, capítulo 2, versículo 50. Lucas, Eles, porém, capítulo 2, versículo de 50 a 51. eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Aqui Jesus tinha ficado 3 dias perdido no templo. Lembra aquele fato que Jesus com 12 anos se perdeu? Sim. Ele ficou perdido no templo. Nossa Senhora e José, aflitos, ficavam procurando. E quando Jesus fala, não sabeis que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai, aí diz a palavra, versículo 50. Vou ler de novo, né? Isso. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Eles não compreenderam. Então Jesus falou uma palavra, Maria e José não compreenderam. Então tem coisas que Deus nos fala que a gente também não compreende. Agora lê o versículo 51. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Silêncio. Quando você não compreende o mistério de Deus, você faz silêncio e reza. Então, da Vilela, nem tudo na vida a gente precisa compreender. Tem coisas na vida que a gente precisa fechar a boca, guardar no coração e rezar. Olha o ensinamento da mãe de Jesus agora. Eles não compreenderam nada, não estou compreendendo. Aqui ele está falando sobre o contexto de que aquela passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus, ou seja, onde a família de Jesus, Maria, José, os demais irmãos, ia ao templo, ia justamente apresentar o menino, as famílias ao templo, etc. E no período, naquele contexto, nesse contexto, né, falando assim, o menino como se fosse se perde. Na verdade, é a mãe, os pais que se pedem de Jesus. E Jesus está ali, né, no templo. Mas quando Maria e Jesus se encontram com Jesus, ou seja, quando José e Maria se encontram com Jesus, não pergunta nada, guarda tudo no silêncio. Entendeu? Silêncio de Deus. Vamos ouvir novamente. Amém? Agora, o silêncio de Deus, eu quero que você entenda, Vilela, que o silêncio de Deus é um tempo de graça. Se Deus fazer silêncio com você, saiba que isso é um tempo de graça. Ele está te preparando para coisas maiores. Quando Deus silencia com você, muitas vezes é porque Ele está trabalhando no seu coração para coisas muito maiores. E eu quero dar um exemplo na Sagrada Escritura. Abra em Eclesiastes. Você que está em casa. Esse contexto que está falando do silêncio, quando Deus não fala, você pede ação. Mas, Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajuda naquilo, etc. Está falando que o silêncio de Deus pode ser
uma condição que Deus está ali preparando, ou seja, Deus está ali formando, porque tudo tem um dia e a hora. Então, o silêncio, às vezes você clama, você pede, você canta, você louva, você pega um violão, até isso você clama para que Deus fale, mas nada de Deus falar. Então, nesse contexto aqui, disse que quando Deus realmente silencia, porque Ele quer o melhor para você, está preparando algo de bom para você. Vamos seguir, vamos ouvir. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, página 818 aqui, Vila. 818. O silêncio de Deus como um tempo de graça. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, quando Deus faz silêncio, a gente fala, mas fala logo, tá demorando, ei, mas tem que entender que o tempo de Deus não é igual ao tempo. O Deus está fora do tempo, inclusive. Deus está fora do tempo. Um dia, 1000 anos para Deus é como um dia. Deus está fora do tempo. Agora, olha, leia esse texto tão lindo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Isso aqui é muito legal. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tá tempo aí. de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Gente, isso aqui é lindo. Então, o silêncio de Deus, ele se ajusta nessa sua vida, sabe? Porque às vezes você está lá brigando. Esse contexto que ele está falando e lendo, na verdade, é lá em Eclesiastes. Vai falar sobre o tempo determinado, há tempo para tudo. E realmente há tempo para calar. Então é um tempo que o silêncio de Deus também se prepara em nossa condição, na nossa vida religiosa, espiritual, para que a gente possa entender o que Deus quer falar. Se você grita, grita, e você louva, louva, e você quer que Deus fale constantemente, então não é um momento certo que Deus que Deus realmente vai falar hoje ou amanhã. Não, ninguém não sabe, porque realmente é um mistério o silêncio de Deus. Como foi ditado aí, o tempo, 1000 anos para Deus é como fosse nada, fosse um dia. Então, para Deus não há tempo, Deus está fora do limite do tempo. É como Santo Agostinho vai falar, o tempo não existe. Existe um tempo determinado para nós, ser humano, porque nós criamos esse tempo, somos limitados a esse tempo, entendeu? Filosoficamente, é que o tempo, nós construímos esse tempo para que a gente possa se guiar com ele, mas para Deus, esse tempo, quando eu e você, por exemplo, quando você entra em sintonia profunda com Deus, o que acontece? Quando eu digo profunda com Deus, é uma oração profunda. Você não liga do tempo. O tempo passa, você pensa que o tempo é agora. Você pensa, poxa, que hora é? Já é essa hora, nem percebi. Então, porque o tempo com Deus é um tempo curto, mas é como se fosse assim, 1000 anos, um dia. Vamos prosseguir e ouvir mais. Mas eu quero plantar, mas agora não é tempo de plantar. O tempo de plantar na sua vida já passou. Ah, Deus, mas é que eu quero rir agora, eu quero rir, mas agora não é tempo de rir, é tempo de você chorar. Ah, mas é porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não é tempo para fazer isso na sua vida, agora é tempo de esperar. Nesse contexto, eu não tenho uma crítica aqui, mas já tem um contexto, é quase como se fosse uma crítica. A gente, como passa para a vida religiosa, existe esse tabu dos líderes dizer, olha, não é agora, olha, é o tempo, etc. Ou seja, lógico que existe tudo isso, mas às vezes a gente se apega tão radical nesse contexto que alguns faz com que a gente se fique, não digo escravo, mas assim, poxa, nem tudo é tempo de Deus também, entendeu? Lógico, eu estou falando aqui numa razão humana, porque às vezes a gente se torna ali muito assim, muito sacrificado por esperar tanta coisa, Deus falando, e o líder religioso diz assim, poxa, não, peraí, vamos esperar. Às vezes isso não é de Deus também, entendeu? Então não é um ato crítico que eu estou fazendo aqui, é um contexto que muitas vezes a gente fica apegado
aquela instituição, aquela religiosidade, e que às vezes a gente quer esperar demais, mil anos não, mas 5 anos, 10 anos, que espera da moléstia essa? Perdão aí o meu linguajar. E, poxa, Deus é lógico, tem um silêncio de Deus, mas Deus vai ficar eternamente com esse silêncio? Não. A gente tem que ter o discernimento também sobre isso, né? É certo que o Frei está falando no contexto mais radical, espiritual, concordo com ele, mas às vezes esse contexto é colocado na instituição, nas congregações religiosas, como um amuleto, dizer, olha, não é tempo de Deus, às vezes precisa tanto de você, sacrifica tanto você, para dizer que o tempo não é de tempo de Deus. Lógico que o tempo de Deus é conforme a vontade de Deus, mas às vezes passa a vontade de Deus e o líder religioso faz com aquela vontade de Deus nos prosperar na sua vida. É só um contexto, uma crítica que eu estou falando. Vamos seguir adiante. Mas o que ele está falando está certo. O silêncio de Deus nos ensina a viver o tempo presente. O silêncio de Deus me ensina a viver o meu hoje, o meu agora, conforme ele se apresenta, conforme Deus permite, não conforme eu quero. Agora, vamos para... Eu não sei se você conhece a história de José do Egito. Vamos na vida dele e vamos ver o silêncio de Deus na vida dele. Abra aí sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia, 37. José, numa família grande, de vários irmãos, o seu pai dedicava um amor que os seus irmãos consideravam mais especial a José do que aos outros, ficaram com inveja e planejaram a destruição de José, e é isso que nós vamos ver um pouquinho. Gênesis capítulo 37, versículo de 23 a 24. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que ele trazia, e jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. Veja, José experimentou o silêncio divino em meio à traição. Aqui José está sendo traído pelos seus próprios irmãos. Ah, cadê Deus nessa hora? Então, tem horas que Deus vai permitir que você viva o silêncio em meio à traição. Veja que aqui José não ouvia a voz de Deus. Aqui um anjo não apareceu para José falando para ele alguma coisa. Deus não falou nada para José aqui. Mas veja, o silêncio de Deus vai preparar José para algo maior. Quando Deus silencia e você aceita e vive na vontade dele, ele está preparando algo muito melhor para você. Agora segue o texto. Versículo 28. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vindas de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina. Você está no versículo 28? Ah, não, 25, desculpa. Isso, 28. 28. Ah, 37 e 28. Tá. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Veja, José, vendido como escravo, não recebe nenhuma explicação de Deus. Eu quero que você entenda que aqui Deus está em silêncio. Verdade. Deus está em silêncio. Ah, mas Deus fica em silêncio em meio a tanta injustiça. Deus está em silêncio. Mas vamos continuar. Gênesis 39, 2. 39? 39, 2. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Ah, silêncio não é ausência. Quando eu falo que Deus está em silêncio, eu não estou dizendo que Ele te deixou. Eu não estou dizendo que Ele te abandonou. Leia de novo. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Se Deus está com você, tudo vai prosperar na sua vida, mesmo que as pessoas façam algo contra. Veja, se há injustiça de pessoas contra você, Deus é capaz de fazer tudo isso ser revertido. Continua. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Isto. Vamos agora para versículo
Gênesis 39, 19 a 20. 19 a 20. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. Imagina um homem na prisão, não podia falar com ninguém, portanto, um verdadeiro silêncio. Há momentos na vida que a gente se sente assim. Abandonado por todos, traído. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está comigo. Mas repito, silêncio não é a ausência de Deus. Deus está preparando algo melhor. Deus precisa respeitar a liberdade desses traidores. Deus precisa respeitar a liberdade dos maldosos. Os justos muitas vezes vão sofrer as consequências dos maus. Mas Deus vai trabalhando na sua vida. Vamos continuar. Agora, Gênesis 40. Na sequência aqui, 40. quando ele foi encarcerado, o Senhor estava com ele. Aí é de novo, né? Olha lá, de novo, versículo 21, né? Que você está O Senhor lendo. estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Olha, eu nem estava programado para ler esse versículo. O Senhor estava com ele. E olha como os caminhos se abrem, né? A simpatia de quem estava ali cuidando da prisão. Vilela, quando a gente menos espera, as coisas acontecem do jeito que eu não do jeito que eu quis, mas de um jeito inesperado. E aqui é um jeito inesperado. Vamos para Gênesis 40, de 14 a 15. Quando fores feliz, lembra de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire dessa prisão, porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer a prisão. Ele está pedindo ajuda, ele está orando, me livra dessa prisão, mas Deus continua em silêncio. Até agora Deus não está falando nada. Vamos seguir. Gênesis 40, 23. 23. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Olha que interessante. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu. Vilela, essa é a nossa vida. Esquecidos pelas pessoas muitas vezes, nos sentimos sozinhos, nos sentimos isolados, parece que Deus não fala comigo, olha a situação que um homem bom está passando, por que eu estou passando por isso? Mas eu repito, é preciso entender que o tempo de silêncio de Deus é um tempo de graça, é um tempo de espera, mas é um tempo de graça. Vamos agora para Gênesis 41, 1. 2 anos depois. 2 anos depois. Caramba. Não é um dia nem dois. Nem porque Deus tem que me responder agora. Calma. 2 anos depois. O faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo. Até aí, tá bom. Até aí. Então, 2 anos depois da prisão, sem ter a resposta de Deus. Agora vamos ver Deus quebrando o silêncio. Gênesis 41, 14. 14. Gênesis 41, 14. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. O faraó mandou chamar José. Aqui Deus está rompendo o silêncio. Depois de 2 anos. Lembra que a gente leu aquela primeira passagem? É tempo de chorar, é tempo de sorrir. É tempo de estar livre, é tempo de estar preso. A gente vai na vida, Vilela, temos que entender os processos de Deus. Agora, Deus estava preparando este homem na prisão. Para ele... Então, pessoal, a gente dá por encerrado esse contexto. O vídeo ficou um pouco longo, acho que mais de 10 minutos, 18 a 20 minutos. Mas é isso mesmo, sobre o silêncio de Deus. Se você gostou, compartilha, faça sua inscrição no canal, faça também teu comentário aqui no canal do Padre Jailson. Vamos adiante, que mais para frente vem mais conteúdo interessante. Bye bye, Deus abençoe você, estamos juntos.